O Velho Oeste viu cidades surgirem da noite para o dia com a febre do ouro. E sumirem tão rápido quanto apareceram. Hoje, só sobraram ruas vazias, prédios e histórias que resistem ao tempo. Essas histórias do passado viajaram gerações inteiras até chegarem a você, bem aí onde está agora. Aliás, de onde você me assiste. Me conta nos comentários. É incrível imaginar que o eco dessas cidades abandonadas alcança tantos cantos diferentes do mundo. Fica comigo, porque hoje vou falar sobre 3 cidades fantasmas do Velho Oeste. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. A febre e a fundação. O vento uiva por entre as tábuas de edifícios desmoronados, levantando a poeira fina das ruas desertas. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo rangido de uma placa solitária balançando em suas dobradiças enferrujadas. Hoje são monumentos ao abandono. Mas houve um tempo em que estas mesmas ruas fervilhavam com o som de picaretas contra a rocha, o tilintar de copos em saluns lotados, a melodia desafinada de um piano e o tropel incessante de cavalos e carroças. Estas são as cidades fantasmas do oeste americano, e suas histórias não são contos de assombração, mas sim crônicas brutais de ambição, sorte e desespero. Para entender como surgiram e morreram, precisamos voltar ao evento que deu ignição a tudo, a descoberta de ouro. Tudo começou de forma quase acidental. Em 24 de janeiro de 1848, um carpinteiro chamado James Wilson Marshall supervisionava a construção de uma serraria para seu chefe, John Sutter, nas margens do American River, na Califórnia. Naquele dia, ao inspecionar o canal de água, algo brilhante chamou sua atenção. Eram pequenos flocos de ouro. A notícia, inicialmente mantida em segredo, vazou e se espalhou como um rastilho de pólvora. Quando o presidente James Knox Polk confirmou a descoberta em um discurso ao Congresso no final daquele ano, a nação foi tomada por uma obsessão coletiva. A febre do ouro havia começado. Milhares de homens conhecidos como 49ers abandonaram suas casas, suas famílias e suas profissões, arriscando tudo pela promessa de riqueza instantânea. Essa migração em massa estabeleceu um padrão que se repetiria por todo o Oeste nas décadas seguintes. O ciclo de vida de uma cidade mineira era quase sempre o mesmo, rápido, caótico e perigoso. Tudo começava com um único garimpeiro, talvez um veterano da Califórnia, que ao explorar um riacho ou uma encosta remota, encontrava um veio promissor de ouro ou prata. A notícia de sua sorte grande viajava rapidamente. Em questão de semanas, um acampamento de tendas e barracos improvisados brotava do nada. Homens de todas as origens afluíam para o local, trazendo consigo a esperança, mas também o vício e a violência. Se o veio se mostrasse rico, as tendas davam lugar a estruturas de madeira. Primeiro, um salão, depois um armazém geral para vender ferramentas e suprimentos a preços exorbitantes e, invariavelmente, um escritório de ensaio para pesar e avaliar o minério. Esses assentamentos, conhecidos como boomtowns, eram crisóis de humanidade. Neles conviviam garimpeiros honestos, comerciantes astutos, jogadores profissionais, pistoleiros e as poucas mulheres que ousavam se aventurar em um ambiente tão inóspito. A lei era, na melhor das hipóteses, uma ideia distante. Disputas por concessões de mineração eram resolvidas com punhos ou com um revólver Colt. A vida era barata e a sorte um artigo volátil. A mesma força que criava estas cidades da noite para o dia, a promessa do minério sob a terra, era também a sua sentença de morte.
pois quando o ouro e a prata inevitavelmente se esgotavam, a população desaparecia com a mesma velocidade com que havia chegado, deixando para trás um esqueleto de cidade à mercê do tempo e da natureza. Nossa jornada por essas relíquias do passado nos levará a 3 locais emblemáticos, cada um com uma história única de glória e decadência. Começaremos em Bannack, Montana, um lugar nascido da primeira grande corrida do ouro do território, cujo legado de justiça e crime se confunde de uma forma sombria e fascinante. Bannack, Montana, o berço do ouro e a justiça da forca. Nossa primeira parada nos leva a um vale isolado ao longo do Grasshopper Creek, no que hoje é o sudoeste de Montana. Aqui, em 28 de julho de 1862, um garimpeiro chamado John White e seu grupo descobriram ouro. A notícia se espalhou e o que era um riacho tranquilo transformou-se no epicentro da primeira grande corrida do ouro em Montana. Nascia Bannack. Em menos de um ano, a população explodiu para mais de 3.000 pessoas. A cidade cresceu de forma frenética e desordenada, com cabanas de troncos e fachadas falsas de madeira alinhadas em sua rua principal. Em 1864, sua importância era tal que Bannack foi nomeada a primeira capital do recém-formado território de Montana. Por baixo da superfície de prosperidade, no entanto, um câncer de ilegalidade crescia, ameaçando devorar a cidade por dentro. O problema era o ouro. As diligências que partiam de Bannack, carregadas com o precioso metal dos mineiros, eram alvos constantes e sangrentos. Uma quadrilha de ladrões de estrada, conhecidos como os Inocentes, aterrorizava a região, operando com uma eficiência e brutalidade aterradoras. Os assaltos eram meticulosamente planejados e as testemunhas eram frequentemente silenciadas para sempre. A suspeita e o medo tomaram conta da comunidade. Ninguém sabia em quem confiar, pois parecia que os bandidos tinham informações privilegiadas sobre cada remessa de ouro que deixava a cidade. A verdade era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. O líder da quadrilha era o próprio homem encarregado de aplicar a lei. Henry Plummer, um homem charmoso, articulado e rápido no gatilho, havia chegado a Bannack e rapidamente conquistado a confiança dos cidadãos, sendo eleito xerife. Mas Plummer levava uma vida dupla. De dia, ele era o rosto da ordem. À noite, era o cérebro por trás dos Inocentes. Ele usava sua posição para mapear as remessas de ouro e orquestrar os assaltos, garantindo que seus cúmplices estivessem sempre um passo à frente. Contudo, a maré de assassinatos e roubos se tornou insuportável. Um grupo de cidadãos, liderado por figuras como Sidney Edgerton, um proeminente juiz e político, decidiu que, se a lei oficial era corrupta, eles teriam que criar a sua própria. Secretamente, formaram o Comitê de Vigilância de Montana, mais conhecido como os Vigilantes. A justiça dos vigilantes foi rápida, implacável e desprovida de cerimônia. Em dezembro de 1863 e janeiro de 1864, eles iniciaram uma purga violenta. Um a um, membros suspeitos dos Inocentes foram capturados, interrogados sumariamente e enforcados na árvore ou viga mais próxima. O clímax veio na noite fria de 10 de janeiro de 1864. Os vigilantes marcharam pela rua principal, coberta de neve, e prenderam o xerife Henry Plummer e seus 2 principais deputados, Buck Stinson e Erastus Red Yeager. Sem julgamento, os 3 foram levados para uma forca que o próprio Plummer havia construído para executar outros criminosos. Naquele dia, a lei e a desordem foram enforcadas lado a lado, deixando um legado de sangue e ambiguidade que assombraria Bannack para sempre, mesmo quando o ouro começou a se esgotar e o silêncio começou a reivindicar suas ruas. Bowdy, Califórnia. Adeus, Deus. Estou indo para Bowdy.
Deixamos para trás a justiça sombria de Montana e viajamos para o leste da Sierra Nevada, na Califórnia, para um platô varrido pelo vento, a mais de 2.500 metros de altitude. Aqui jazem os restos de Bodie, uma cidade cujo nome se tornou sinônimo de perigo, depravação e riqueza repentina. Sua história começa em 1859, quando um grupo de garimpeiros, incluindo um homem chamado William Bodie, descobriu pequenas quantidades de ouro. Aquele inverno, no entanto, foi brutal. Bodie se perdeu em uma nevasca enquanto fazia uma viagem para buscar suprimentos e morreu congelado. O campo de mineração foi batizado em sua homenagem, embora a grafia tenha sido alterada para Bodie, supostamente para garantir a pronúncia correta. Por quase 2 décadas, Bodie permaneceu como um pequeno e insignificante acampamento mineiro, sua verdadeira riqueza ainda oculta sob a terra. A virada do destino ocorreu em 1875. A Standard Company, que havia comprado uma mina local, descobriu um veio de minério de ouro fabulosamente rico. A notícia eletrificou o Oeste. A corrida para Bodie começou e a cidade explodiu. Em 1879, no auge de seu frenesi, quase 10.000 pessoas se espremiam nas ruas lamacentas e empoeiradas da cidade. Bodie não era para os fracos de coração. A cidade rapidamente ganhou a reputação de ser um dos lugares mais violentos do Oeste. Diz a lenda que uma menina, ao saber que sua família estava se mudando para lá, escreveu em seu diário: "Adeus, Deus, estou indo para Bodie." A frase, verdadeira ou não, capturou perfeitamente a essência da cidade. Havia mais de 60 salões, inúmeras casas de jogos e um bairro da luz vermelha notório. Homicídios eram quase um evento diário. Os tiroteios na rua principal eram tão comuns que mal interrompiam o fluxo de carroças. No entanto, seria um erro ver Bodie apenas como um antro de ilegalidade. Era uma cidade de contrastes gritantes. Ao lado dos salões e bordéis, havia igrejas, escolas e jornais como o Bodie Standard. Famílias tentavam construir uma vida decente em meio ao caos. Mineiros trabalhavam em turnos perigosos e exaustivos nas entranhas da terra, enquanto banqueiros, comerciantes e advogados conduziam seus negócios. Havia uma próspera Chinatown, lar de centenas de imigrantes chineses que trabalhavam em lavanderias, restaurantes e como operários, enfrentando um racismo brutal. A vida na cidade era uma aposta diária, não apenas nas mesas de pôquer, mas contra o clima rigoroso, a violência endêmica e a própria sorte nas minas. Mas assim como em Bannack, a fonte de vida da cidade era também sua maldição. No início da década de 1880, as minas começaram a dar sinais de esgotamento. O minério de alta qualidade tornou-se mais difícil de encontrar. O boom deu lugar ao declínio. As pessoas começaram a partir em busca da próxima grande descoberta em lugares como Tombstone, no Arizona. Incêndios devastadores varreram a cidade em 1892 e novamente em 1932, este último destruindo grande parte do que restava do distrito comercial. A cidade não morreu de uma vez, mas sangrou lentamente até se tornar um fantasma, preservada pelo ar seco do deserto, um testemunho silencioso da linha tênue que separava a fortuna da ruína no Velho Oeste. St. Elmo, Colorado, o longo adeus e o legado no vento. Nossa última parada nos leva às altas montanhas do Colorado, a mais de 3.000 metros de altitude no coração da Cordilheira Sawat. Aqui, aninhada em um vale pitoresco, está St. Elmo, Colorado, uma das cidades fantasmas mais bem preservadas do Oeste. Sua história não é marcada pela violência desenfreada de Bodie ou pela justiça sombria de Bannack, mas sim por uma tenacidade notável e um declínio lento e melancólico.
Fundada em 1880, no auge da corrida do ouro e da prata do Colorado, a cidade, originalmente chamada de Forest City, prosperou graças à sua proximidade com a mina Mary Murphy, que se tornaria uma das mais ricas e produtivas do estado, gerando milhões de dólares em minério. Com a chegada da ferrovia Denver, South Park and Pacific, St. Elmo se transformou em um centro vital de suprimentos e transporte para todo o Distrito Mineiro. No seu auge, St. Elmo era uma comunidade movimentada com cerca de 2.000 habitantes. Possuía hotéis, salões de dança, um jornal e todas as comodidades de uma cidade próspera da fronteira. Diferente de muitos acampamentos que surgiram e desapareceram em um piscar de olhos, St. Elmo tinha um ar de permanência. Famílias se estabeleceram e uma comunidade coesa se formou. No entanto, nenhuma cidade mineira estava imune às forças da economia e da geologia. O pânico da prata de 1893 foi um golpe, mas a cidade sobreviveu graças à contínua produção de ouro. O verdadeiro prego no caixão veio em 1922, quando a ferrovia, sua linha de vida para o mundo exterior, cessou as operações. Os trilhos foram arrancados logo depois. Para os moradores, foi um sinal inequívoco de que o fim havia chegado. A maioria fez as malas e partiu no último trem, abandonando a cidade ao seu destino. Contudo, St. Elmo não morreu completamente. Alguns poucos moradores se recusaram a sair, notavelmente a família Stark. Annabelle Stark, que viveu toda a sua vida em St. Elmo, tornou-se a guardiã não oficial da cidade. Ela e seu irmão Tony mantiveram o armazém geral e o hotel funcionando muito depois de a cidade ter sido abandonada pela maioria. Conhecida localmente como Dirty Annie, uma figura excêntrica e reclusa, ela se tornou uma lenda viva, a personificação da teimosia da cidade. Após sua morte em 1960, St. Elmo finalmente silenciou. Mas seu legado de perseverança, encapsulado pela família Stark, a diferenciou. Hoje, seus edifícios de madeira notavelmente intactos oferecem uma janela vívida para o passado. Bannack, Bodie e St. Elmo, 3 cidades, 3 destinos diferentes, mas unidas por um fio comum de esperança, ganância e abandono. Elas são mais do que apenas coleções de ruínas. São cápsulas do tempo da era mais definidora da América. Em suas ruas silenciosas ecoam as histórias de milhares de vidas. A do garimpeiro que arriscou tudo por um sonho. A do comerciante que construiu uma vida do nada. A do fora da lei que viveu e morreu pela arma. E a da família que simplesmente tentou sobreviver. O ouro e a prata que lhes deram vida se foram. Os sons da indústria e da celebração foram substituídos pelo sussurro do vento. O que resta é um poderoso lembrete da natureza transitória da fortuna e da força indelével da história, gravada para sempre na paisagem do velho oeste americano.